Um piuizeiro que já assistiu todos os vídeos e fala, por favor, posta mais. Cara, a gente não vai postar mais vídeo, mas a gente vai te oferecer o PeeWeeCast. Me dê, papai! O podcast do canal Piuí, que veja só, é o podcast de cinema mais ouvido do Brasil, cara. E agora um podcast exclusivo do Spotify. Lá, eu e o Miguel convidamos várias outras pessoas, vários outros youtubers que você conhece, nossos amigos pessoais, e a gente troca ideias sobre vários assuntos. Então, por exemplo, a gente assistiu Esquadrão Suicida, só que fez um vídeo curtinho. O que a gente faz? Vai lá no podcast e fala muito mais sobre isso, coloca mais detalhes, mais informações, uma conversa sem os limites do YouTube. Nice! Então lá rola de tudo, rola loucuragem. Ninguém é de ninguém. Dedo no olho e gritaria. Eu não vou falar dedo no c também, né? Porque o YouTube não deixa. Se fosse no Spotify, eu ia poder falar dedo no c, mas aqui eu não posso. É verdade. Que pena. Então, ó, assim que acabar esse vídeo, já vai aqui na descrição, acesse o link que te leva até o PeeWeeCast e aproveite, pois toda semana temos um episódio novo. Vem pro PeeWeeCast você também! Vem! Dessa vez ficou bom. Ô! Daquela discussão inicial que a gente tinha de gosta de trilha, não gosta de trilha. Já sei que o Maurício gosta de trilha e vocês estão vendendo ele como que ele não gosta de trilha, e não é bem assim, mas ninguém gosta de filme sem trilha. A não ser que o filme seja feito para isso e é uma criação artística uma decisão artística do diretor, e ele pensou, sabe, como é que chama aquele que começaram a fazer filme na Suécia, aquele estilo de filme que não tem música, não tem iluminação, é tudo natural, é tudo, sabe, sem cortes, é a maneira cinema, sabe, eu esqueço o nome do movimento, mas é um movimento que começou na Suécia e fizeram vários filmes assim, sem zero música. Tudo bem, a decisão criativa e de seguir aquele movimento e as regras daquele específico, mas filme comercial não existe filme sem trilha, entendeu? E cada vez tem mais trilha, cada vez eles põem mais e mais e mais trilha no filme, porque ajuda com o movimento, ajuda com, sabe, com o ritmo do filme, ajuda com a emoção, ajuda com tudo. Eu sou da opinião que se você põe demais, quando a trilha entra, não tem o mesmo impacto que tem quando você põe um pouco menos, entendeu? Então eu sempre luto eu acho que essa cena aqui estão atuando tão bem, a atuação tá tão boa, tá tão só, não vamos botar trilha, vamos deixar o espectador ficar com os personagens só. Talvez quando termina a cena, quando se resolve, aí a gente entra com aquele rabo de trilha, sabe, com aquele finalzinho de trilha. Deixa a cena rolar sem a trilha, vai ser mais efetivo do que se você põe 2 horas de música num filme de 2 horas, entendeu? Ninguém nota quando a música entra. Se você põe 1 hora de música num filme de 2 horas, cada vez que a trilha entra, ela tá dizendo alguma coisa, entendeu? Você sente, alguma coisa tá diferente naquele momento. Você tava falando do Narcos, tem quase todos os episódios do Narcos, eu fiz 30 episódios do Narcos, 29 episódios terminam com uma canção colombiana, uma canção licenciada, uma canção da época. Teve um episódio depois da explosão do avião, da explosão que eles explodem uma bomba ali em Cali, na Colômbia, que a gente falou, não, a gente tem que botar a trilha no final. Então tá ali por uma razão, foi pensado, entendeu? Geralmente é música, o espectador tá acostumado, acaba o episódio, vem uma música, uma salsa, uma música com tempo, assim, uma música feliz, depois de toda a tragédia que aconteceu, termina com uma música de dançar. Não, esse episódio a gente tem que ou terminar, teve um que a gente terminou com silêncio, na verdade, sem nada, e um que a gente terminou com trilha. São os únicos 2 episódios dos 30 episódios de Narcos que terminaram sem uma canção colombiana ou latina no final, entendeu? Então tudo é realmente pensado. Uma coisa que eu percebi também, não sei se eu tô analisando errado e tal, mas tem um estilo que pra mim lembra bastante aquele compositor que fez a trilha sonora do The Last of Us, sabe? O Gustavo Santaola, eu acho que é o nome dele, né? Santaolala, não sei como é que pronuncia, mas eu vejo que tem esse negócio do violão, esse negócio mais... Tu até falou que era mais latino, né? E eu acho que dá pra ver bastante. Seria uma inspiração tua? Ou se não é ele, teria algum outro compositor que tu acha que se tu vai colocar ali como top 5 das tuas inspirações, sabe? O top 1 da minha inspiração eu posso te dizer de cara que é o Ennio Morricone. Não? Bom demais. Pra
Pra mim não existe compositor. Eu me lembro fui assistir Cinema Paradiso com meu pai, eu tinha 13 anos de idade no cinema, e aquela música, depois eu tentando tocar aquela música no violão, mas sem ter a malícia de pensar, ou malícia, não é malícia, mas sem ter a manha de pensar, tem um cara que faz isso profissionalmente, entendeu? Contratam ele pra fazer a trilha de um filme, e basicamente o que ele faz é trilha pra filmes. Essa é a profissão dele. Ele é um grande músico, um grande compositor, grande orquestrador, mas quase só trabalha com cinema. Nunca imaginei nunca juntei as duas coisas e falei, pode ser um caminho, entendeu? Mas me lembro da música do Cinema Paradiso de me tocar de uma maneira, com 13 anos de idade, já tocava violão, tocava guitarra, e se você vê ao longo dos 8, sei lá, ele morreu com 91, eu acho, né? Uhum. Mas ao longo da carreira dele, a quantidade de filmes, é que antigamente também tinha menos essa coisa de, esse cara faz isso e é isso que a gente chama ele pra fazer, entendeu? Era muito mais de, não, a gente gosta do Morricone, ele fazia westerns com o Sergio Leone, e aí fazia filmes em Hollywood, o The Mission, que não tem nada a ver, A Missão, né, aquela trilha fantástica então chamavam ele para fazer inúmeras coisas diferentes, não era só, o cara fez faroeste, então ele só vai fazer faroeste, ou isso é a especialidade dele, entendeu? Era muito mais abrangente a coisa, tinham menos pessoas que faziam, e os que faziam trabalhavam em muitas coisas diferentes. Hoje em dia tem muita gente que faz, e os muitos que fazem passam a ser um pouco, né, encaixados, assim, botados numa caixinha, assim, esse cara faz filme de ação, mega ação, não sei o que, com orquestra, você chama ele. Esse cara, coisa mais latina, mais com ação, chama o Pedro. Ou com drogas, ou com violência, ou com não sei o que, chama o Pedro. Então tem muito essa coisa. Hoje em dia, mais o Santaolalla também. Foi um cara que eu conheço bem e sou muito amigo do sócio dele, do cara que faz todas as trilhas com ele, o Aníbal, que é o cara mais na parte de engenharia de som e na edição das trilhas, mas é muito amigo meu, mas a gente meio que tem a mesma pegada inicial, assim, a gente toca os mesmos instrumentos, sabe? Violão sempre foi meu principal instrumento, eu toco o charango e o ronroco, que são os instrumentos principais do Santaolalla também, então tem quer dizer, dá pra sentir essa coisa em comum nossa, entendeu? Eu acho que eu faço coisas com mais pegada em termos de, sabe, mais percussão, mais ação, e ele fica mais no lado mais emocional, mais, sabe? Se bem que eu não escutei o The Last of Us, eu escuto muito bem falar da trilha, mas sem dúvida o Santaolalla, e foi o primeiro cara que começou a fazer filmes grandes aqui em Hollywood usando, sabe, não trabalhando com orquestra, usando só um charango e um ronroco numa cena de um filme grande, e só aquilo na cena, entendeu? Sem nada de cordas por trás, ou sem nada, e começou a fazer que os produtores aqui pensassem, também é uma opção, também podemos usar uma coisa assim, entendeu? Então, por um lado, também no começo começaram a me chamar, você toca ronroco, você toca charango? E se a gente fizer uma coisa meio Santaolalla, assim, entendeu? E se fizer, eu entendo o que você quer, mas eu não copio ninguém, entendeu? Eu tenho a minha, eu tento fazer da minha maneira. Sim, sim. Mas sim, ele foi meio que o cara que abriu as comportas da grande Hollywood realmente para, sabe, esse é outro lado musical mais latino-americano, talvez, também. É outro cara que é mais tradicional, compositor de Hollywood, assim, mas também experimenta, não é um John Williams da vida, que não é meu estilo. Admiro o John Williams, adoro as músicas que ele fez, escutei muito John Williams, mas não é muito a minha praia, uma praia que ficou meio que no passado, né? Até hoje em dia é muito pouco usada, tem poucos compositores que trabalham só nesse lance de realmente só orquestral e tradicional e sem essa inovação de usar eletrônico, sabe, misturar, processar instrumentos, usar instrumentos étnicos de outros países do mundo, sabe, pegar um instrumento e gravar e passar por um filtro e botar distorção e fazer coisa e encontrar um som diferente processando coisas, mesmo orquestra, sabe, no Robocop tem berimbau, no Robocop tem cavaquinho, tem coisas que você nunca ia imaginar que se eu falasse pro Zé Padilha, vamos usar berimbau no gol, capoeira, mas no fim das contas ele sabe que tem berimbau, ou tu botou o berimbau lá e ele nunca percebeu? Não, acho que no final a gente falou sobre berimbau, mas eu não quis falar no início. É um berimbau de metal, né? Exato. É de metal e é percussivo e é de metal, e o Robocop é de metal, então teve muito essa coisa de Robocop de... Ô, louco, eu falei brincando, e era mesmo de metal? Não, mas eu uso muito, e tinha também, tem desde furadeira de parede, eu gravei tipo aquelas...
Aí caraca. você põe no computador, você encontra qual é a nota que tá tocando e aí você transpõe para todas as notas no computador. Então você tem, sabe, toca furadeira, som de prego caindo. O Tropa de Elite tinha coisa de faca, assim, barulho de faca na parede, com algumas trilhas. Às vezes a percussão tem a faca na parede, assim, tem aquele som metálico também. Então eu sempre uso inspiração, assim, também do que é. O Robocop é metade humano, metade robô. Então tem que ter a parte eletrônica e metálica e tem que ter a parte da percussão e dos instrumentos acústicos, assim, tocado por um ser humano. Eu sempre tento partir daquele conceito inicial que é o que me dá isso, assim, um pouco. O que é essa trilha? Que instrumentação a gente pode usar que é único disso aqui?